No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o computador e seus principais componentes. Aí eu montei aqui essas imagens para facilitar o entendimento. Aqui do lado direito a gente tem uma foto de um computador tradicional, aqui tem um gabinete, também chamado de CPU, aqui um monitor, teclado e mouse. Algumas pessoas acreditam que o monitor é o computador em si, porque as coisas aparecem aqui, mas na verdade tudo acontece aqui dentro, tá? Mais precisamente dentro dessa placa, chamada placa-mãe. Então, dentro dessa caixa aqui, tem essa placa, e nessa placa existem vários componentes que compõem o todo. Tudo acontece aqui, nessa placa-mãe. Então, esse monitor, ele tem um cabo que é conectado aqui atrás, que na verdade é conectado na placa-mãe, nessa placa aqui. O teclado também vai ter um fiozinho que vai ser conectado aqui dentro nessa placa-mãe. O mouse também, ou com fio ou sem fio, tudo vai estar conectado aqui nessa placa, que está aqui dentro. Então, quando você digita alguma coisa, essa coisa que você digitou vai passar aqui por dentro, por vários lugares, e no final vai ser jogada aqui na tela. Mouse é a mesma coisa, você movimenta o mouse, essa informação é passada para cá, e aí a setinha vai se mexer ali na tela. O mesmo acontece com o notebook. Essa caixa aqui, que a gente chama de gabinete ou de CPU, ela é representada por essa peça inferior aqui, abaixo do teclado, né? Claro que de uma forma mais compactada. E dentro da CPU, dessa caixa, ou aqui no notebook, tanto faz, nessa placa-mãe existem alguns elementos que são conectados a ela, como por exemplo o processador. É como se fosse aqui o cérebro do computador, tá? Então, quando você ouvir falar ali do i7, i5, da Intel, a gente está falando de processador. Então, cada um tem a sua velocidade de processamento. Quanto maior a velocidade de processamento, mais rápido é o computador. Ele pensa mais rápido, ele age mais rápido. A máquina é mais lenta, provavelmente o seu processador é mais lento. Então, eu abri aqui um site da Dell e aqui tem alguns anúncios de notebooks aqui. E o mesmo vale para o PC convencional. Então aqui eu tenho, por exemplo, um filtro. Eu tenho aqui um filtro que me permite filtrar por processador. Você vê como ele é importante, é um dos primeiros que a gente escolhe aqui. E aí eu tenho alguns da Intel, que é um fabricante, tem outro aqui da AMD. Da Intel eu tenho o Core i9, i7, i5, i3 e tal. Da AMD eu tenho o Ryzen 7, Ryzen 5 e por aí vai. Os melhores, claro, são o i9, o i7 e o i5, nessa ordem. E da AMD, o melhor é o i7, mais rápido, né, quando eu falo melhor. E depois o i5. Vou comprar um computador, o que eu devo escolher? Depende do seu poder de compra. O i7, o i9 enfim, é o mais rápido, mas o i7 é muito bom. O i5, legal, bom também. O i3 eu já não compraria, já não recomendo. Aqui da AMD, o Ryzen 7 legal, o Ryzen 5 também, muito bom. Além disso, além de escolher se eu quero o i7, por exemplo, ou i5, eu também preciso observar a geração. Então, eu tenho aqui, por exemplo, 12ª geração e 11ª. Quer dizer, quanto maior a geração, significa que ele é mais recente, ele foi fabricado mais recentemente. Em tese, ele é mais rápido, ele tem uma tecnologia melhor. E todo processador, ele tem uma velocidade de processamento que é medida aqui em GHz. Então, esse aqui, por exemplo, é 4.7 GHz, já aqui é 4.5 GHz. Esse aqui tem 14 core, 14 núcleos, esse aqui tem 12. Enfim, quanto mais gigahertz, mais rápido é o processador. Beleza? Bom, o próximo item aqui é a memória. Vou aumentar um pouquinho o tamanho aqui. Olha aqui, a gente tem
aqui na foto, tem 5 pentes de memória. Elas são conectadas aqui na placa-mãe, tá? Toda memória ela tem um espaço. Eu tenho 8 GB de memória, eu tenho 16 GB de memória, 32 GB de memória. Essa coisa do giga, do mega, a gente vai ver mais à frente. Mas o que é relevante entender aqui? Tudo que a gente faz no computador, tudo que você vê aqui na tela, e às vezes aqui é o que você não vê também, ele está aqui na memória. Então, quando eu preciso trabalhar com alguma coisa, por exemplo, quando eu ligo o computador, você percebe que demora um pouco a aparecer a imagem na tela. Por quê? Porque existe um processo onde as coisas saem do disco e vêm para a memória. Tudo que a gente faz, um texto que você está digitando, né, se você está navegando na internet, tudo que você está fazendo, isso está acontecendo, essas coisas estão ali na memória. Então, quando eu começo a abrir programas, eu estou com o Windows aberto, eu estou com o navegador aberto, eu estou com o editor de texto aberto, eu estou ouvindo uma música. Então, tudo que você está fazendo ali está sendo feito aqui na memória. Então, quanto mais coisa você tem, mais espaço você ocupa. É como se fosse uma sala onde as pessoas vão entrando e vai ter uma hora que vai encher de pessoas ali. Então, o que você pode fazer? Para que possa entrar outras pessoas, algumas vão ter que sair. Ou então, você vai ter que aumentar o espaço da sala. A mesma coisa é a memória. Eu tenho 16 GB de memória, abri uma série de arquivos, de programas e, encheu a minha memória. Então, eu posso fechar alguns programas, fechar alguns arquivos, assim eu libero espaço na memória, e aí eu consigo abrir outros programas e outros arquivos. Ou então, eu compro mais memória, e aí eu consigo colocar mais coisas. Lembrando que quando você usa todo o espaço da memória, ele ainda consegue simular um pouco de memória no disco, e isso faz com que a sua máquina fique mais lenta, mesmo que você tenha um processador muito bom. Mas a gente vai falar disso mais adiante, ok? Então aqui, voltando aqui para o site da Dell, a gente vai ver que a gente tem aqui memória, tá aqui. Então aqui eu tenho 16 GB de memória, aí alguns aqui, 16, aqui eu tenho 16, aqui também, aqui eu tenho 32, que é o dobro, DDR5, quer dizer, uma memória mais rápida, quer dizer, além de ter a questão do espaço da memória, tem também a velocidade com que essa memória trafega dados. Tá? A DDR5 é uma memória mais rápida do que a DDR4. E aí eu tenho memória de 8 GB, aqui por exemplo, 8 GB, 4 GB. Então assim, 8 GB legal, 4 GB não recomendo para os dias atuais, 16 GB seria o ideal, assim. O ideal não, seria legal. 32, maravilhoso. Vamos lá. Então, por fim aqui eu tenho o disco, que a gente chama de HD, disco rígido, HD. No passado, a gente tinha basicamente só esse disco aqui. Tá? Eu vou conseguir ampliar ele um pouco. Você percebe que tem aqui, ele realmente são discos que ficam rodando ali. Aí tem essa agulha aqui, tá, que fica gravando no disco, ela não toca no disco. E às vezes faz um barulhinho quando está rodando e tal. Ela tem uma velocidade de gravação, né, dali para gravar os dados, enquanto tem uns mais rápidos, uns mais lentos. Então aqui é chamado de HD, Hard Disk, disco duro. Hoje já é comum a gente usar os discos chamado SSD, que é esse aqui. Ele é um disco que não tem aqueles disquinhos lá dentro que fica girando, tá? Não tem mais isso. Ele é tipo eu tenho até uma foto aqui dele aberto. Assim, ele é simplesmente uma plaquinha com alguns chips e como se fosse um pendrive, só que maior. Então ele é bem mais rápido do que o HD. Tá, então esse aqui, esse mesmo aqui. E ele é bem mais rápido do que esse HD aqui, tanto que esse HD aqui é mais barato, esse aqui é mais caro. E mais recentemente a gente tem o SSD chamado M2, que é bem menor, parece uma memória dessa aqui, uma barrinha de memória.
ele é menor do que esse SSD aqui e é mais rápido e, consequentemente, mais caro. Esse aqui já é muito bom. Esse aqui, então, pô, perfeito. Agora, vai comprar um notebook? Poxa, se puder comprar com SSD, com esse aqui, maravilha. Aí o HD tem. No caso, eu chamo HD, mas eu estou falando de SSD ou HD, enfim, ou M2. Ele tem o espaço, é igual a história da sala que eu contei. Quanto mais espaço eu tenho no HD, mais coisas eu posso guardar, mais programas, mais arquivos. Poxa, encheu o meu HD. Eu tenho que apagar algumas coisas, copiar ali para um pendrive, para um HD externo, que a gente vai ver depois. Ou então eu compro um HD maior, ou eu compro um outro HD e fico com 2 HDs na minha máquina. No caso do notebook já não dá para fazer, mas eu posso fazer isso num computador, num desse aqui, né? Posso ter 2, 3 HDs, ou trocar um por um maior. Mas para que serve o HD aqui nessa estrutura? O HD é onde ficam guardadas todas as coisas do seu computador. Os programas, suas fotos, seus vídeos, suas músicas, tudo, os teus textos, tudo que você faz fica armazenado aqui. Quando você desliga o computador, onde é que ficam suas coisas? Ficam aqui no disco. Quando você liga o computador, que demora aquele tempinho até aparecer ali a telinha do Windows e tal, significa que o sistema, ele está sendo, quando você liga a máquina, ele está tirando uma cópia do seu Windows que está aqui guardadinho, dormindo, e trazendo aqui para essa memória. Porque é aqui que a gente faz as coisas. Chegou aqui, aí é que aparece aqui na tela para você. Agora eu vou digitar um texto. Você vai abrir o programinha do texto, que também está aqui. Esse programinha vai aparecer aqui para você, que é quando ele chega na memória. Por isso que demora um pouquinho para aparecer. Aí você vai digitar um texto. Esse texto está só na memória. Se faltar energia, aquele texto vai ser perdido. Se você salvar o texto, por exemplo, você vai ter que dar um nome para ele. E esse texto vai ser salvo aqui no seu disco. E aí sim, você pode desligar sua máquina, que essas coisas vão ficar guardadas aqui. Tá? Nos próximos vídeos a gente vai fazer alguns exemplos disso para ficar mais fácil o entendimento. O que eu quero que vocês entendam aqui? Que basicamente a gente tem 3 itens aqui principais em um computador. Quando eu falo 3 itens aqui, eu não estou contando a placa-mãe. Então, a gente tem essa placa, claro que ela é fundamental. Aqui eu vou conectar um processador, aqui eu vou encaixar as memórias, aqui eu vou conectar o meu disco, onde ficam meus programas. E tudo isso aqui está dentro dessa caixa que é o gabinete, e no caso do notebook está aqui dentro desse espaço abaixo do teclado. Ok? Então nos próximos vídeos a gente vai fazer vamos conhecer um pouco mais sobre o Windows e entender um pouco mais qual é a utilidade desses elementos aqui computacionais na prática utilizando o sistema operacional. Até o próximo vídeo.